Paz do Senhor, mais uma vez eu quero deixar uma palavra ao seu coração e eu quero falar hoje sobre a grande tribulação, que é um dos estudos que eu tenho falado sobre essa revista, de escola dominical, que serve para escola dominical, para estudos, da editora Central Gospel. O comentarista é o pastor Joá Caetano, um escatólogo. Claro que tudo isso tem base na Bíblia, e é o que nós acreditamos. E vamos ver então hoje sobre a grande tribulação, que é esse período, de grande tormento e esse período de grande dificuldade que haverá sobre a terra no fim dos tempos. Então, texto bíblico básico tem uma fala de Jesus em Mateus 24, 21, Sofonias e Apocalipse. Então, Mateus 24, 21 diz o seguinte: porque haverá então grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. Então, Jesus especificamente está falando desse período de tribulação que haverá na terra. Sofonias capítulo 1, do versículo 14 ao versículo 18, diz assim: o grande dia do Senhor está perto e se apressa muito a voz do dia do Senhor. Amargamente clamará ali o homem poderoso. Aquele dia é um dia de indignação, dia de angústia, de ânsia, dia de alvoroço e de desolação, dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e de densas trevas, dia de trombeta e de alarido contra as cidades fortes, contra as torres altas. E angustiarei os homens, e eles andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor, e o seu sangue se derramará como pó, e a sua carne como esterco. Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderá livrar no dia do furor do Senhor. Mas pelo fogo do seu zelo, toda essa terra será consumida, porque certamente fará de todos os moradores da terra uma destruição total e apressada. Apocalipse 6, do versículo 15 ao versículo 17, diz o seguinte: e os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo, e todo livre se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. E dizia aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Apocalipse 3,10 diz assim: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Então esse é uma referência expressa, à igreja que não vai passar então pela grande tribulação, que é um período de tormento, de sofrimento, como diz aqui nessas leituras que fiz, 10 importantes fatos registrados nas Escrituras acerca do anticristo. Nós temos aqui, que ele é chamado de ponta pequena, Daniel 7, capítulo 7, versículo 8. O anticristo, ele é um rei feroz de cara, Daniel 8, 23. Ele é um príncipe que há de vir, Daniel 9, 26. É chamado de assolador, Daniel 9, 27. O rei que fará a sua vontade, Daniel 11, 36. O pastor insensato, Zacarias 11, 15. O homem do pecado, 2 Tessalonicenses 2, 3, O filho da perdição, 2 Tessalonicenses 2, 3 também.
E o cavaleiro do cavalo branco, do Apocalipse 6:2, né, que não é ali em Apocalipse 6, não fala de Jesus, mas do anticristo. A besta que sobe do mar, Apocalipse 13, do 1 ao 9. Tem 10 referências também a respeito do falso profeta. A besta que subiu da terra, Apocalipse 13, 11. 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, Apocalipse 13, 11. O último precursor do anticristo, Apocalipse 13, 12 também. 13, 12, né? O assistente direto do anticristo, a mesma referência, Apocalipse 13, 12. O imitador dos profetas do Senhor, Apocalipse 13, 12. Terá a aparência de cordeiro e boca de dragão, Apocalipse 13, 11. Instrumento do diabo nos últimos dias, Apocalipse 13, 13. Induzirá os habitantes da terra a fazerem uma imagem à besta, Apocalipse 13, 14. E ainda acerca do falso profeta, né? A 9ª característica é que ele obrigará as pessoas a colocarem a marca da besta, Apocalipse 13, 16. Então, essa é a função do falso profeta. Será derrotado por Cristo e lançado no lago de fogo, Apocalipse 19, 20. Então, nós temos essas referências e essas alusões diretas ao anticristo e ao profeta. Bom, nessa lição nós vamos estudar, então, o evento que ocupa a maior parte do livro das Revelações, né? O livro de Apocalipse. Do capítulo 6 até o capítulo 19 está especificamente falando, o livro de Apocalipse falando diretamente desse período de tribulação, né? 3 anos e meio de tribulação e os últimos 3 anos e meio chamado de grande tribulação. Então, além disso, nós vamos examinar vários textos proféticos do Antigo Testamento que nos oferece uma descrição abrangente, rica e esclarecedora acerca do que será, quando e como se dará o maior tempo de sofrimento da história da humanidade. Então, a grande tribulação, nós temos várias referências bíblicas, né, que vêm confirmar esse período literal de 7 anos que a humanidade virá, que a igreja estará com Cristo na eternidade e o pessoal que estiver aqui na terra vai passar por um momento de muito sofrimento. Em que consistirá a grande tribulação? É uma pergunta interessante para a gente responder. Então, segundo as profecias bíblicas, a tribulação durará 7 anos, período conhecido como a última semana das 70 semanas proféticas de Daniel. Então, Daniel profetizou sobre essas 70 semanas, Daniel 9, 24 e 12, 1, né? Então, nesse tempo, toda a terra e seus habitantes experimentarão o caos absoluto e uma devastação sem precedentes durante 2.520 dias. Então, conforme destacado na lição anterior, esse período de tribulação e grande tribulação, ele é dividido em 2 partes de 3 anos e meio, cada um, até já falei isso anteriormente, né? A primeira etapa de 3 anos e meio, tempo e tempos e metade de um tempo, que Daniel fala, né? Daniel 7, 25 e Apocalipse 12, 14. Então, fazem referência a esses 3 anos e meio que nós sabemos dividido assim, né? Então, equivale a 42 meses, como foi predito em Apocalipse 11, 2 e Apocalipse 13, versículo 5. Igualmente a 1.260 dias, como diz em Apocalipse 12, 6. Então, é chamado na Bíblia de tribulação e abrange os capítulos dos 6 a 9 de Apocalipse. Então, essa é a primeira etapa desse período tribulacional. E a segunda etapa é denominada no texto bíblico de a grande tribulação. Então, nós temos dois períodos de 3 anos e meio cada um,
O primeiro período é chamado de tribulação e o segundo de grande tribulação. Terá a mesma duração que a primeira, 3 anos e meio. Este será a pior e mais terrível época na história da humanidade. Depois dela, outra não será testemunhada por olhos humanos. Então, é um período sombrio que está previsto nas Escrituras e acontecerá no tempo do fim. Então, após o arrebatamento dos salvos. Como eu disse que nós acreditamos, nós somos pré-tribulacionistas, nós acreditamos cabalmente que Deus irá arrebatar a igreja antes que esse período inicie. Então, após o arrebatamento dos salvos, no fim dos tempos, a contagem regressiva dos últimos dias começará após todos os salvos serem arrebatados pelo Senhor. Então, inicia o grande evento inicial para o tempo do fim é o arrebatamento da igreja. Então, quando o arrebatamento acontecer, esse período vai iniciar e é um período literal de 7 anos. Então, quando a primeira etapa, tribulação, tiver início, as pessoas estarão assustadas com os últimos acontecimentos, especialmente com o desaparecimento de milhões de indivíduos em todo o mundo. Então, todos aqueles que creem em Jesus foram e são hoje, servos verdadeiros e fiéis a Ele, obedientes, vencem o pecado, vencem as tribulações, as dificuldades e estão em Cristo, eles serão arrebatados, Então, a ausência de familiares, amigos e conhecidos impactará desmesuradamente os que não tiverem sido arrebatados. Então será um momento de grande tribulação, de dificuldade para todas as pessoas que estiverem aqui vivendo nesse período. Justiça e ira divina. Deus manifestará a sua justiça, juízo, julgamentos e ira sobre toda a terra através dos selos, das trombetas e das taças. Então a Bíblia, o Apocalipse, ele fala dos selos, das trombetas e da taça. São 21 juízos imediatos, alguns simultâneos, especialmente na segunda etapa, que é na grande tribulação, Todos os termos utilizados nas Escrituras para fazer referência à grande tribulação indicam essencialmente ira, punição, condenação, castigo, julgamento, juízo e juízos divinos. Então vai acontecer nesse período, a ira de Deus sendo derramada sobre a humanidade pecadora. No panorama profético, o dia do Senhor especialmente focaliza os piores sofrimentos que ocorrerão durante a grande tribulação. Então, Deus ele vai derramar sua ira de uma forma terrível contra as pessoas que estiverem vivas nesse período na terra. É bem verdade que a maioria delas já não terão mais desejo de conhecer a Deus e de servir a Deus. Então, quem serão os protagonistas deste tempo escatológico? É bem interessante a gente observar que é o diabo, o anticristo e o falso profeta. Eles vão tentar se passar pela trindade nesse período, Sabido que o diabo, o anticristo e o falso profeta constituem a trindade satânica. Mas o que acontecerá no céu e na terra durante a grande tribulação? Que papel cada um dos protagonistas mencionados no texto bíblico exercerá nesse período? De que maneira os fatos previstos para acontecer nos tempos do fim influenciarão a vida de cada ser humano? Então vamos ver a seguir algumas respostas desses questionamentos. Quem que é, o diabo? O diabo será um dos mais ativos personagens nesse período. Então a gente chama de diabo, Satanás, Alguns dizem ser Lúcifer, que é a criatura que Deus havia criado, que era a mais esplendorosa antes da criação do ser humano, e ele se rebelou contra Deus. A Bíblia diz que ele era aferidor de medidas, Há quem diga que ele era o querubim ungido da guarda,
a obra mais sublime de Deus. Há quem diga que ele era regente do coral, por falar dos anjos, né? Por falar que ele era aferidor de medida. Então era alguém que era muito importante naquele período. E ele vai fazer de tudo, né? Vai investir tudo, mobilizará, convocará, manipulará e tentará todas as pessoas e utilizará todos os meios possíveis para arrastar milhões de seres humanos ao destino final que lhe está reservado, que é o lago de fogo ardente, o inferno, lugar real e literal de tormento eterno. Então o objetivo principal dele é levar a maior quantidade de pessoas, de seres humanos, ao lago de fogo, a condenação eterna. E nesse período vai ser terrível, né? Que ele terá uma atuação ainda mais forte do que ele tem hoje, com as suas hostes espirituais e com todos os demônios escravizando esse tanto de gente. Com o Espírito Santo aqui ele já escraviza esse tanto de gente. Imagine quando Deus, o Espírito Santo, não estiver mais na terra. Será um período terrível. O anticristo. O anticristo tem alguns questionamentos aqui, né? De onde ele virá? Qual será a sua nacionalidade? Ele já está entre nós? Tem muita gente que fala, não, o anticristo já está vivo, né? Então, quanto tempo durará o seu domínio universal? Chamado de homem do pecado, né? Então a expressão homem do pecado em 2 Tessalonicenses 2:3, que o apóstolo Paulo escreve, é uma das figuras atribuídas ao anticristo. Ele fará tudo o que estiver ao seu alcance para aborrecer e ofender a Deus, que é pleno em santidade. Deus é santo em tudo que é e faz, Isaías 6:3. Enquanto o anticristo é iníquo em tudo o que faz, né? Então ele faz tudo de forma a desagradar a Deus e ele é pecador, né? Ele é iníquo, cheio de iniquidade. Então, como homem do pecado, o anticristo, consciente e voluntariamente, entregar-se-á a tudo o que é errado, nocivo e imundo, vai fazer isso de forma consciente, né? Cumprindo o seu papel no cenário profético mundial. Vai se entregar ao diabo de forma total, né? Como eu já falei sobre o anticristo num vídeo anterior. Ele será essa pessoa extremamente usada pelo diabo, né? Será um instrumento que será utilizado por Satanás. Na opinião de ilustres eruditos da Bíblia, o anticristo, depois do Senhor Jesus, é a figura mais importante nas profecias bíblicas e em toda a história humana. Olha aí, ele será o governante mundial durante os 7 anos da tribulação. Um estudo detalhado acerca do tema permite-nos afirmar que João, no livro do Apocalipse, refere-se ao anticristo como rei, como o apóstolo Paulo, por sua vez, descreve seu aspecto espiritual, e o profeta Daniel destaca o ponto de vista histórico relacionando esta figura satânica. Então vamos lá. No aspecto espiritual religioso, a oposição total que o anticristo fará ao Senhor Jesus Cristo pode ser observada da seguinte forma. Olha, ele se opõe, por exemplo, Cristo, ele é a verdade, o anticristo é a mentira. Cristo é santo, o anticristo é o ímpio. Cristo é o varão de dores, o anticristo é o homem do pecado. Cristo é o Filho de Deus, o anticristo é o filho da perdição. Cristo é o mistério da santidade, o anticristo é o mistério da iniquidade. Cristo é o purificador do templo, o anticristo é o profanador do templo. Cristo é o cordeiro e o anticristo é a besta. Então, a vinda do anticristo. Nos dias em que o apóstolo João viveu, os cristãos ouviram falar sobre a vinda do anticristo. É comum, né? A gente sempre ouvir. E já na época de Pedro, de João, de Paulo, né? Eles já falavam
sobre o espírito do anticristo que já estava no mundo. 1 João 4,3. O próprio João ele fala que o espírito do anticristo já estava atuando desde aquele período, né? Então, o espírito do anticristo é a ação satânica, né? Declarada contra a igreja, contra os princípios estabelecidos por Cristo, mas não é especificamente o anticristo, né? Só o espírito dele que está atuando na terra há muito tempo. Comenta-se nos meios teológicos que o anticristo poderá surgir no panorama mundial como um indivíduo muito importante no conflito do Oriente Médio entre árabes e judeus. A gente sabe, né, que é uma guerra ferrenha entre árabes, palestinos, judeus. Então, tal opinião tem como base as profecias que declaram que ele será um governante universal. Como poderoso negociador e articulador, o anticristo se envolverá profundamente nas instituições e organizações políticas. Então, provavelmente ele vai influenciar essas instituições como a União Europeia, Parlamento Europeu, o Mercosul, né? Será uma pessoa então que vai ter um bom relacionamento, um bom poder de persuasão e vai aí possivelmente influenciar a Organização dos Estados Americanos, a ONU, né? De uma forma bem impactante. Então a marca, o sinal e a senha da primeira besta, o anticristo, será um projeto mundial liderado pelo falso profeta na grande tribulação. Então é o diabo, o anticristo e o falso profeta, os protagonistas, né, deste período catastrófico. Então quem será esse falso profeta? O falso profeta será um outro personagem importante durante a grande tribulação. Como assessor direto do anticristo, suas atividades estarão subordinadas diretamente ao enganador, ao ímpio, ao opressor. Ele é identificado na Bíblia como a outra besta, em Apocalipse 13:11. Ele controlará o maior e mais terrível sistema de apostasia religiosa de todos os tempos e promoverá a pior de todas as apostasias morais jamais existentes na história da humanidade. Se a gente vê depravação, né, hoje no mundo, imagine nesse período, né, que Satanás vai impor e de fato ter um domínio total sobre a humanidade nesse período, né? Claro que alguns terão oportunidade de serem salvos, mas vai ser com um pouco mais de dificuldade. O falso profeta não buscará glória para si mesmo. Ele não será o foco, nem será alvo de culto ou adoração. O falso profeta, então, não será adorado, né? A missão dele consistirá em dirigir toda a atenção do mundo para o anticristo. Possuído pelo poder de Satanás, a outra besta realizará falsos milagres, falsos sinais, em proporções incríveis, levando milhões de pessoas ao engano. Então o falso profeta vai fazer isso, falar, olha, adorem o anticristo, né? E vai enganar muitas pessoas nesse período. Ele conduzirá as nações, os povos, as famílias de cada pessoa individualmente à adoração do anticristo. Isso em Apocalipse 13, do 11 ao 15, é uma referência específica, né, a respeito disso. Os descendentes de Abraão, de Isaque e Jacó. Os judeus terão destaque entre os habitantes da terra no período tribulacional. Um dos principais motivos está relacionado ao fato de os acontecimentos mais relevantes desse período transcorrerem em Israel, no Oriente Médio. Então eles são extremamente importantes porque os fatos principais vão ocorrer lá em Israel. De acordo com as profecias, o povo judeu nesse tempo será purificado pelo Senhor a fim de preparar-se para a sua restauração espiritual, política, social e geográfica. Então esse tempo de dores para os filhos de Abraão é referenciado na Bíblia
como a angústia de Jacó em Jeremias, capítulo 30, do 4 ao 7. Fala desse período de dificuldade que o povo de Israel será então purificado. E é claro que muitos deles não crerão e vão saber que é o falso profeta, e alguns serão enganados. Aqueles que, porque eles não acreditam que de fato Jesus veio, eles esperavam alguém que fosse dominar de forma temporal. Claro que existem alguns judeus, israelitas, que acreditam em Jesus e são salvos. Então, nesse período, alguns terão a oportunidade de serem salvos. Outros povos, nações gentias de todas as partes do mundo, vivenciarão os horrores da grande tribulação. As pessoas que rejeitaram a Cristo e os ímpios, que deliberadamente escolheram servir ao diabo na prática desenfreada do pecado, serão alvos dos juízos divinos e serão castigados por toda maldade. Os povos que perseguiram o povo de Deus serão severamente punidos. Então tem várias referências aqui e haverá essa punição a todos esses povos que não se curvaram diante de Deus e não renderam glórias ao nome do Senhor Jesus Cristo. Então, para concluir essa lição, a grande tribulação será um período de sofrimento inigualável. As aflições deste tempo jamais foram vividas pelos homens em toda a sua história. A grande tribulação serve a alguns propósitos, dentre os quais se destacam, olha os propósitos: fazer com que Israel reconheça o Messias verdadeiro, que é Jesus Cristo, o Senhor, Então nós temos algumas referências aqui de Ezequiel 20, do 33 ao 38, Mateus 23, do 37 ao 39, julgar as nações gentias pela tentativa de exterminar a nação de Israel e por seus abusos infames. Então, um outro objetivo, um outro propósito, é permitir que os incrédulos experimentem pessoalmente a tristeza e o sofrimento perpetrados pelo império maligno, administrado por Satanás, o anticristo e o falso profeta. E para finalizar, derramamento da ira de Deus sobre todos os que rejeitaram o Evangelho. Então, que nós venhamos ouvir a voz das profecias e que Deus te abençoe para que você não passe por esse período de tribulação, de sofrimento, que você tenha a oportunidade de servir a Jesus nesse tempo, de ser abençoado e ser salvo agora. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Soberano e amantíssimo Deus, eu intercedo em favor dessa pessoa. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos proporcionado, que essa pessoa seja edificada com essa palavra para a glória do Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida.